pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos aí a mais um bimestre. E vamos aí seguir, tá? Então a gente vai falar agora um pouco sobre conceitos ecológicos. Precisa entender que quando a gente fala desses conceitos ecológicos, estou falando de ecologia. Ecologia, ela estuda a relação dos seres vivos com o ambiente onde eles vivem. Isso é o que estuda a ecologia, tá? Então, ele estuda toda essa relação. E aí, para a gente conseguir entender eles, a gente precisa saber primeiro o que são os conceitos ecológicos. Então, vamos lá. A gente vai começar... Opa, meu dedão aqui. Falando de espécies. Preciso entender... Deixa eu ir para cá, que aqui vem a foto. Eu preciso entender o que é uma espécie. Espécies são organismos semelhantes que têm capacidade de gerar descendentes férteis. Isso é uma espécie. O que significa isso? Significa que cachorro não vai se apaixonar por um gato, tá? Porque cachorro é uma espécie, gato é outra espécie. Então, eles são organismos semelhantes entre si, com capacidade de gerar descendentes ou de se cruzar. Cachorro não cruza com gato, espécies diferentes. Abelha não cruza com marimbondo, espécies diferentes. Sapo não cruza com rã. Como não, pro? Sapo, rã, perereca são espécies diferentes. Aqui é um sapo pai e sapo filho, né? Cada espécie se apaixona pelo da sua mesma espécie. E ali eles vão ter capacidade de cruzar e gerar descendentes. Nossa, mas tem um cavalo que engravidou de uma humana, né? No caso do humano, né? E nasceu aquele metade cavalo, metade gente. Mentira, isso daí é pura balela, tá? Não tem como. Espécies diferentes, quantidade de material genético diferentes. Coloquei aqui para vocês algumas imagens para vocês acompanharem. Que eu tenho uma espécie aqui de sapo, ali as bolinhas e vários coloridos são espécies de bactérias diferentes, cada bactéria é diferente, elas não são todas iguais, cada um tem uma função, ela funciona de um jeito. Espécies de animais, aí vem aqui espécies de plantas, cada planta é uma espécie, então musgo é uma espécie, samambaia é uma espécie, rosa é uma espécie, orquídea é uma espécie. Isso é uma espécie, tá? É quando eu falo de um organismo. E aí a gente vai ver o conceito, e o rato é uma espécie. A gente vai ver agora o conceito de população. Quando eu falo de população, ele é um conjunto de espécies iguais vivendo em um mesmo local. Como assim conjunto de espécies iguais no mesmo local? Ser humano não é uma espécie? Quando esse ser humano tá andando lá no calçadão de Jundiaí, eu vou falar que eu tenho uma população, porque eu tenho um monte de espécies iguais no mesmo ambiente. Formiga. Formiga sozinha, ela é uma espécie. Quando eu estou falando do formigueiro, eu vou falar que eu tenho uma população. Por quê? Porque eu tenho várias espécies, eu tenho uma mesma espécie vivendo em um mesmo ambiente. Então, é mais de um exemplar. Então, eu tenho lá, sei lá, 50 formigas vivendo num local, eu vou falar que é uma população. Ah, mas eu tenho duas, é mais de uma, já vira uma população. Então, quando eu tenho mais de um organismo dessa espécie vivendo em um mesmo local, eu vou falar que eu tenho uma população. Peixes. Eu tenho diversas espécies de peixes. Eu tenho baiacu, sardinha, cavala, porquinho, sei lá, palhaço, são várias espécies. Quando eu tenho vários palhaços no mesmo local, quando eu tenho várias sardinhas no mesmo local, então vamos falar que isso aqui é sardinha. Eu vou falar que eu tenho uma população, porque são peixes iguais vivendo no mesmo local. Vou colocar aqui um cupinzeiro, se eu não me engano. Pássaros, eu não sei identificar qual é aquela espécie, mas eu sei que é uma população. Por quê? Porque eu tenho vários pássaros de uma mesma espécie ali voando. Qual que é? Eu não sei, tá? Elefantes, mais de um elefante, mais de um pinguim, mais de um passarinho bonitinho. Eu vou falar que eu tenho uma população, tá? Aí a gente vai falar agora de comunidade. Comunidade chamado de biocinese ou biota, tá?
A biota, ela representa a parte viva de um ecossistema. O que é a comunidade? É quando eu tenho o conjunto de espécies diferentes vivendo no mesmo lugar. Pode ser espécies ou populações. Então, se eu tiver que pensar aqui na minha casa eu tenho uma comunidade. Por quê? Eu tenho uma espécie de ser humano, uma espécie de gato e uma espécie de cachorro. São espécies diferentes que vivem no mesmo lugar? Sim, então eu vou falar que eu tenho uma comunidade. Se eu pegar meu cachorro tem um monte de pug e carrapato vivendo nele. Vou falar que eu tenho uma comunidade. Mentira que ele não tem pug e não tem carrapato, tá? Mas é um exemplo. Quando eu vou falar de o mar. O mar é uma comunidade ali. Tô olhando naquele rio, é uma comunidade. Por quê? Porque eu tenho vários peixes vivendo ali naquela região. Eu tenho sapo vivendo ali do lado. Eu tenho pássaros que se alimentam ali. Então, se eu tenho várias espécies diferentes no mesmo ambiente, eu vou falar que é uma comunidade. Ah, na sala de aula eu tenho pernilongo voando, eu tenho formiga ali no chão, eu tenho teia de aranha e eu tenho humano. Uma comunidade. A parte viva de qualquer ambiente, tá? Aí a gente fala que é comunidade ou biota. Coloquei ali uma rãzinha e uma árvore, um tronco de árvore. Por que é uma comunidade? São espécies diferentes. A árvore é diferente da rã. Aqui, eu tenho 3 peixes, tortugas, né, a tartaruga, e diversos corais. É uma comunidade, são espécies diferentes vivendo no mesmo local. Aqui, várias espécies de plantas, então eu posso falar até que eu tenho uma população, que eu tenho mais de uma planta, uma oncinha saboreando ali o jacaré, uma comunidade. Comunidade aqui de patos e garças, né, garças, o branquinho aí, enfim, comunidade, tá? E aí a gente vai entender o ecossistema. O que é um ecossistema? Ele é o conjunto de seres vivos e não vivos. Então, o ecossistema, ele trabalha essa integração. Como é que um ser vivo se comporta com um ser não vivo? Porque eles têm uma dependência. O que é um ser não vivo? O não vivo a gente chama de abiótico. A, em ciências, geralmente é negação. Então, se eu tenho biótico, significa ser vivo, abiótico é não vivo. Todo ser vivo, ele precisa ter lá, ser formado por células e ter lá o seu ciclo de vida. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Quando eu falo dos abióticos, eles não têm isso. Então, é uma característica diferenciada. Quem não vai ter isso? A água. A água, ela não nasce, cresce, morre. A terra, que é o solo, né? Não vai crescer, nascer, morrer. As rochas. Então, isso são seres não vivos. Ah, mas por que a gente estuda essa relação? A gente precisa ter isso o tempo todo. Se eu tiver que pensar, qual que é a relação do ser humano com a temperatura? A temperatura é um ser não vivo. A gente tem organismos que se adaptam muito bem, ou seres vivos que se adaptam ao calor. Tem gente que não suporta o frio, que quase morre. É uma variação de temperatura. Salinidade, ou temperaturas, a gente vai falar para peixes. Os peixes, eles não toleram variações de temperatura. Eu tenho peixes que gostam mais de água quente, tem peixes que gostam de água fria. Ah, o salmão. O salmão, ele não é um peixe que a gente vai encontrar aqui na costa brasileira. Por quê? Porque a nossa água é quente. Eles gostam o quê? De água fria. Então, eles vão para águas mais profundas, que seja mais fria. Se a gente tiver que falar até de temperatura também, né? Voltei para a temperatura. Os répteis, eles são animais ectotérmicos. Quer dizer que eles são animais de sangue frio. Eles precisam do calor para eles melhorarem o metabolismo, sair para comer, essas coisas. Então, ele precisa. Um sapo, quando aumenta a temperatura, o que acontece com ele? Ele vai desidratar, porque ele respira pela pele. Ele também é um animal de sangue frio, mas ele não pode ter uma temperatura muito alta. Porém, a gente vai falar da umidade. Sapo precisa da umidade. Ambiente seco, ele não consegue sobreviver. Acabei de falar que ele respira pela pele. Então, quanto mais úmido é o ambiente, melhor para ele. O sapo, ele vai ficar lá no deserto? Não, ele vai morrer. A gente também tem diferenças. Quando a umidade fica muito baixa,
a gente passa a ter dificuldades de respirar, problemas respiratórios, porque aqui o nariz fica cheio de caquinha. A umidade muito alta também vai dar problema respiratório, porque eu vou aumentar a quantidade de bolor. Então, assim, a gente tem essa relação, todos nós temos relações dos seres vivos com os não vivos. Ah, nossa relação com a água, a gente depende da água, precisa da água para o nosso metabolismo funcionar também. Então, o ecossistema, ele trabalha isso, a relação dos seres vivos com seres não vivos, ou seja, dos seres bióticos com seres abióticos. Coloquei aqui, ó, alguns ecossistemas para vocês observarem. Olha esse ecossistema de manguezal. Ele tem o quê? A gente precisa saber qual é a relação. Como é que essas plantas conseguem fazer o processo de eliminação de salinidade? Como é que elas conseguem sobreviver num ambiente que vem com água salobra, né? Que vem água do mar também e água do rio. Então, é uma forma, a gente consegue verificar como é que eles conseguem se comportar. Como é que essas plantas conseguem armazenar água num ambiente tão seco? Então, é um ecossistema que vai trabalhar a relação dos abióticos e os bióticos, tá? E aí a gente vai ter aqui para finalizar o habitat e nicho ecológico. O que significa isso? Habitat é o local onde o organismo vive. Isso é um habitat. O habitat da onça pintada. Então a gente pode colocar, ela vive na Mata Atlântica. Sim, é um local. Então vive na Amazônia? Vive também. Então eu vou ter locais onde eu posso encontrá-la, onde eu posso encontrar essa onça. Isso é um habitat. Eu posso falar que o pinguim, ele vive em Ubatuba. Não. O habitat dos pinguins é lá no Polo Norte. Ah, não, mas e no Polo Sul? Mentira, ainda menti. Ele vive no Polo Sul. O habitat do pinguim é no Polo Sul. E no Polo Norte? Não. Quem vive no Polo Norte são os ursos. Então, isso é o habitat, é a localização da onde aquele organismo vive, tá? E aí a gente vai falar do nicho. O que é o nicho? Nicho é o comportamento de cada animal dentro do seu habitat. Então, vamos lá para um exemplo da cobra. Então, a gente precisa ver qual é a relação que ela tem com a temperatura. A gente sabe que esses animais, eles preferem altas temperaturas, porque eles precisam aquecer o corpinho ali para o seu metabolismo. Então eu vou trabalhar com uma população de cobras, ou com uma espécie lá de cobras. Preciso saber qual é o comportamento dela. O que ela gosta? Vou trabalhar com cascavel. Preciso saber qual é o comportamento. Será que cascavel gosta de ficar embaixo de troncos, embaixo de rochas, ou ali na serrapilheira, que é aquele acúmulo de folhas? É um comportamento que eu vou ter ali dela. Outro comportamento, do que ela se alimenta? Ela prefere roedores, não, ela prefere corujas. Então, é uma forma de eu conseguir saber. Outra parte do comportamento, nossa, será que ela é diurna ou ela é noturna? Então, é um comportamento, é um nicho ecológico, eu preciso saber do que ela se alimenta, quem se alimenta dela, se ela sai mais de manhã, se ela sai mais à noite. Isso é o nicho ecológico, é como cada organismo se comporta no seu ambiente, tá? No seu habitat. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente entender. Uma tartaruga de pente. Tartaruga de pente, estou dizendo que ela está em extinção. Então, ali a gente sabe que é um comportamento que a gente pode falar que é o nicho. Essa extinção das tartarugas veio pela caça delas, então a gente já sabe que elas sofrem um processo de caça. Elas se alimentam de diferentes organismos, esponjas, anêmonas, lulas e camarões. Para que eu quero saber isso? Porque aonde eu tiver uma grande concentração de lulas, então tá vindo lá um monte de lulas. Eu não sei o conjunto de lulas, se é cardume, tá? Eu não sei qual é o nome. Mas é mais fácil de eu encontrar uma tartaruga. Por quê? Porque ela vai estar lá buscando aquela fonte de alimento. Coloquei ali para vocês também. Desova ao norte da Bahia e Sergipe e ao sul do Rio Grande do Norte. Pronto, eu já tenho qual é o habitat dela. Qual é o local aonde ela vai colocar ali os seus ovos. Então, ainda está incluído isso no comportamento. E aí, a gente vai conseguir saber. Nossa, onde eu vou encontrar ela? De tal época, ela vai desovar naquele local. Então, a gente vai saber que ela estará habitando aquele local em certa época do ano, tá? Para fazer a desova.
Lobo-guará. Vive no Cerrado brasileiro. Ponto. Coloquei onde ele vive é o habitat. É um animal onívoro. Se ele é onívoro, eu estou dizendo qual é a fonte de alimento dele. Então, do que ele precisa para conseguir se alimentar. Tô dizendo outro comportamento, que ele é solitário. Pronto, que as orelhas compridas dele facilitam o olfato e a audição para localizar suas presas. Dei o comportamento do lobo para vocês. Aí, aqui, ó, vamos ao comportamento desta linda oncinha. Estou dizendo que ela vive na floresta, em florestas de América do Norte, Central e Sul. Aonde eu vou encontrar ela? Não é só na Mata Atlântica, não é só no Pantanal, ou só na Floresta Amazônica. Então, eu tenho nas florestas da América do Norte, da América Central e da América do Sul. Pontos, nas nossas florestas. Estou dizendo agora o nicho dela, que ela é um animal carnívoro. Ponto. Que ela é territorialista, que ela marca o território com a urina, com as garras e com os excrementos, principalmente nas árvores. Estou dizendo outro comportamento em época de reprodução, que ela vai encontrar as fêmeas pelo odor e pela vocalização. Então, isso é um nicho ecológico, tá? Habitat é o local onde eles vivem e o nicho é como eles se comportam. Qualquer dúvida, só falar aqui com a Pro, tá bom? Tentei ser rápida, mas eu nunca consigo.